a você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com Juliana Queiroz, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Amigo Jesus, no silêncio desta prece, quero elevar o pensamento e te agradecer por tudo que temos de bom e também as coisas que nos acontecem que não são tão boas. Tudo na nossa vida é aprendizado. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos. E que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora o interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Cidália reuniu os filhos menores de Dona Maria João de Deus, observou que eles precisavam do grupo escolar. O Sr. João Cândido Xavier, pai da numerosa família, foi consultado. Entretanto, a situação era difícil. 1918, a época a que nos referimos, marcara a passagem da gripe espanhola. Tudo era crise. E o salário, no fim do mês, dava escassamente para o necessário. Não havia dinheiro para cadernos, lápis e livros. A madrasta, alma generosa e amiga, chamou o enteado e lembrou: Chico, vocês precisam ir à escola. E como não há recursos para isso, vamos plantar uma horta. Adubaremos a terra, plantarei os legumes e você fará a venda na rua. Com o resultado, espero que tudo se arranje. A senhora pode contar comigo. A horta foi plantada. Em algumas semanas, Chico já podia sair à rua com o cesto de verduras. Olha a couve, alface, almeirão e repolho. E o povo comprava. Cada maço de couve ou cada repolho valia 1 tostão. Dona Cidália guardava o produto financeiro num cofre. Quando abriram o cofre, Dona Cidália, feliz, falou para o enteado: Você está vendo o valor do serviço? Agora você já pode frequentar as aulas do grupo. E foi assim que, em janeiro de 1919, Chico Xavier começou o ABC. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com Juliana Queiroz, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iremos conversar sobre uma das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. O tema do programa de hoje é Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Para conversar conosco, convidamos Juliana Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Goiânia. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre.
Juliana, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, a seguinte bem-aventurança: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E mais à frente, no versículo 9, nós temos o seguinte: bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Explica para nós, Juliana, esses dois trechos referentes à bem-aventurança dita por Cristo. Bom, Jesus, quando ele inicia o Sermão da Montanha, ele nos traz as bem-aventuranças, que é assim uma espécie de programa de ação com as suas respectivas recompensas para aqueles que se propuserem a desenvolver essas ações. E quando Jesus nos diz: bem-aventurados os que são brandos, porque herdarão a terra, Jesus traz principalmente uma certeza para nós de um futuro melhor, de um futuro sem violência, de um futuro mais tranquilo. Então essa terra que Jesus diz que os brandos herdarão é o próprio planeta que nós convivemos. Esse planeta onde hoje nós temos uma onda de violência muito grande, mas que ela será erradicada a partir do momento que os espíritos que aqui começarem a habitar sejam espíritos mais evoluídos. Quer dizer, somos nós que, a partir do nosso crescimento moral, vamos poder habitar esse planeta, mas já de uma forma a trazer essa renovação moral para a Terra. No livro dos Espíritos, na questão 1019, esses espíritos também nos dizem que a Terra será um mundo feliz, né, quando aqui passarem a habitar espíritos de moral mais elevada, né? E é essa Terra que Jesus nos promete, é a terra que nós vamos habitar com a nossa melhora. E quando ele diz da questão bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, então por que os pacíficos são chamados filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus. Eles são mais reconhecidos como filhos porque eles obedecem a uma lei de fraternidade, que é uma lei do Pai. Então eles se aproximam mais desse Pai na obediência da sua lei. Não são rebeldes. Não são rebeldes. Já foram. O mundo de provas e expiação, então, se transformando em mundo de regeneração, não terá lugar para rebeldia mais. Não. Aí nós estaremos, habitando um planeta que nós mesmos estaremos mais brandos, mais pacíficos. Juliana, por falar em revolta, né, falta de paz, falta de brandura, nós nos lembramos de um outro sentimento que é a impaciência. A impaciência, ela é indício da falta de brandura? Qual a necessidade da paciência perante os sofrimentos e as injúrias sofridas? Olha, todos nós que estamos reencarnados neste planeta, nós estamos aqui e temos provas a nos fortalecer e expiações a resgatar o nosso pretérito de erros. Então, todos nós estamos submetidos a sofrimentos, a passar por injúrias. Sofrer faz parte ainda da nossa trajetória enquanto espíritos no aprendizado em um planeta de prova e expiação. Agora, todos nós sofremos, mas poucos sofrem bem. E a paciência e a resignação em relação ao sofrimento que nós passamos é onde vem nos trazer a nossa maturidade. Muitas vezes o que acontece? Nós passamos por determinadas situações de dor, de problemas, e aí nós nos revoltamos. Nós culpamos a Deus, nós culpamos o mundo, nós culpamos o próximo, e nós nos sentimos no direito de nos rebelar, né? De nos fechar, de nos acharmos injustiçados. E isso faz com que muitas vezes nós esqueçamos daquilo que o Evangelho nos traz na passagem sobre a paciência, de que a dor, ela é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Nós devemos bendizer a dor, porque ela nos traz o crescimento, o aprendizado. Então, termos paciência em relação ao nosso sofrimento é isso, é olharmos a dor numa perspectiva diferente, numa perspectiva de que a dor, ela pode ser a minha professora, ela pode me ensinar, ela pode me modificar.
Então, os sofrimentos, as injúrias sofridas, elas não são desculpas para que nós passemos a vida toda fechados em nós mesmos, né? Ela é exatamente isso, para nos abrir, para nos potencializar, para nos melhorar. E lembrando que nós não carregamos fardos maiores do que a nossa capacidade também. Né? E a doutrina sempre nos ensina, nada é por acaso. Se passamos por alguma tribulação, é porque aquilo foi algo escolhido por nós, necessários para o nosso processo evolutivo. Nós também não temos castigo, a dor não é um castigo de Deus para conosco. Pedagogia divina é a do amor, né? Sim. Ser brando e pacífico significa dizer que nós devemos nos acomodar perante as situações ruins, Juliana? De forma alguma. A brandura e a passividade, ela é confundida mesmo com a acomodação. Mas o significado de brandura é o significado de doçura, de tolerância, né? Ser doce, tolerar, ser brando, não quer dizer eu me acomodar com as situações. É exatamente ter esse olhar que nós estávamos falando, um olhar diferenciado para as dificuldades, para que delas nós realmente possamos sair mais fortes, né? A acomodação não tem nada a ver com resignação, né? Ser resignado, ser tolerante, é suportar as nossas dores e fazer com que elas nos tornem pessoas melhores. Acomodados são as pessoas que se escondem por trás da dor e dali elas não tentam fazer nada em prol de si e do seu semelhante. Há uma diferença muito grande entre ser brando e ser acomodado. Hoje nós vemos nessa onda de violência as pessoas dizerem que o planeta não tem jeito, que não dá mais, que chega, que acabou, que nós estamos no fim, perdidos, que né? estamos perdidos. Pelo contrário, nós estamos tendo oportunidades constantes de renovação, né? De testar a nossa fé, de testar o nosso conhecimento, de nos voltar para o conhecimento de nós mesmos. Como agir, Juliana, com brandura nessas situações sem cair no comodismo? Como é que a gente acha esse equilíbrio, né? Esse meio termo? É o voltar para nós mesmos e saber que nós podemos nos melhorar moralmente através desses sofrimentos, desses atos de violência. Rapidamente, eu vou dizer para vocês da história de 2 irmãos criados num ambiente de violência, onde o pai espancava a mãe, bebia muito. Essa mãe vem a desencarnar, esses irmãos saem de casa e se separam. Um leva uma vida estabilizada, um bom trabalho, uma família. O outro segue o caminho do pai, vive no vício do álcool, não para em nenhum relacionamento. E quando os dois são questionados do porquê daquela vida, o que está bem justifica, contando toda a sua história, todo o seu processo e dizendo que ele não queria reproduzir aquilo para ele. O outro que não está bem justifica toda a sua vida ruim por tudo que ele passou com aquela família. Pelo fatalismo, né? Sim, eu me acomodo pela situação que eu vivi e não tento me melhorar. E, por outra forma, eu tento tirar o melhor proveito da dor, do sofrimento que eu tive e tento reconstruir uma vida melhor para mim e para todos que me cercam. Juliana, é necessário exercitar a afabilidade e a doçura para com os nossos inimigos? Por que amar os inimigos? Principalmente para com os nossos inimigos. Afabilidade e doçura estão ligados mesmo à tolerância, à compreensão, à passividade. E aí nós nos perguntamos, quem são esses nossos inimigos? Muitas vezes aquelas pessoas que estão hoje na situação de nossos algozes, se nós tivéssemos como olhar toda a história, nós muitas vezes veríamos no passado esse algoz como nossas vítimas. Primeiro nós devemos nos perguntar, né? Quem são esses nossos inimigos? Porque essas pessoas, às vezes, difíceis, que nos levam à impaciência, à discórdia, elas são colocadas no nosso caminho, exatamente para que nós possamos nos exercitar. Nenhuma virtude é conquistada sem um exercício. E o nosso exercício de tolerância, o nosso exercício de paciência é indispensável para o nosso crescimento. Então, quando nós olharmos aquela pessoa, realmente que a gente diz assim, aquele que pisa no nosso calo, aquele que nos faz perder a paciência, aquele que realmente desestabiliza o nosso emocional, é aquela pessoa que nós devemos realmente parar, meditar e repensar as nossas ações para com elas, porque são pessoas
muito bem-vindas na nossa vida, porque são pessoas que estão nos ajudando no nosso processo de crescimento. E tomar cuidado para nós não entrarmos numa vinculação pior do que a que já existe. Sim. Agravar a situação ali da inimizade, da falta de afinidade, entrar até num processo obsessivo, né? A inimizade, ela acarreta esse tipo de consequência, né? Sim, até porque os nossos sentimentos, eles não cessam com a morte do corpo físico, né? Os nossos sentimentos, eles existem no espírito, né? Tanto as nossas conquistas quanto as nossas desavenças, elas estão no espírito. E muitas vezes a gente passa arrastando com esse irmão aí por séculos, né? À espera de um perdão ou a um momento de perdoar. Então, esse exercício da paciência para com o próximo, principalmente aquele que nós consideramos como pessoas inimigas, pessoas não tão próximas, é essencial. O que são as virtudes descritas no Evangelho segundo o Espiritismo da obediência e da resignação? Bom, a obediência, ele é o consentimento da razão, né? E a resignação, ele é o consentimento do coração. Ser obediente e resignado, muitas vezes é confundido com aquela pessoa que se deixa manipular, aquela pessoa que não tem voz, aquela pessoa que não tem vontade. É confundido como uma falta de vontade, de atitude, né? E ser obediente e resignado está presente em toda a pregação de Jesus, porque isso demonstra uma força. Jesus considerava o homem forte, o homem que sabe se reconhecer em meio à sociedade nas suas relações de obediência e de resignação. Obediência às leis, resignação a fatos que às vezes nós não podemos mudar naquele instante, né? Então, o consentimento do meu coração me diz que agora, naquele momento, é necessário que eu passe por determinadas circunstâncias, né? O consentimento da razão me diz que quanto mais eu conseguir ser obediente, mais forte eu estou me tornando, né? Então essas questões devem ser voltadas a nós como sentimentos positivos e não como falta de personalidade. E Jesus, quando traz as bem-aventuranças, ele vem nos ensinar também que nós não devemos estar preocupados com o olhar do outro perante o nosso desenvolvimento moral. Por exemplo, se eu exercito a obediência, a resignação, vão ter diversos olhares me condenando, dizendo que eu não tenho vontade, que eu não tenho atitude, né? Se você for analisar as bem-aventuranças com um olhar materialista, um olhar cético, como é que você vai pensar que bem-aventurados os aflitos? Então, Jesus nos ensina, inclusive, a lidar com o olhar do outro, né? Sim, sim. Essa questão de voltar para as bem-aventuranças, elas só passam a ter sentido se nós acreditamos numa eternidade do Espírito. É um Espírito em aprendizado, que nós somos criados simples e ignorantes, e a cada momento e a cada oportunidade que nós estamos, tanto no plano espiritual quanto no plano material, são oportunidades de aprendizado, de crescimento, e todas essas bem-aventuranças que são lançadas, o nosso olhar para um futuro, assim como os brandos herdarão a terra, né? Mas herdarão a terra num futuro, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Então, todo o verbo ele é trazido num futuro, porque a perspectiva é de um futuro melhor. Quanto mais nós crescermos, mais próximos à paz, à felicidade nós estaremos. Na atualidade, Juliana, nós percebemos muitas reações de cólera em diversas situações da vida. No lar, no trânsito em especial, né, no trabalho. Então, quais são os malefícios da cólera para o corpo e para o espírito? Bom, nós vamos começar respondendo isso imaginando a situação. Se nós pudéssemos nos olhar no espelho quando nós estamos encolerizados, com raiva, nós teríamos vergonha de nós mesmos. E se todas as vezes que nós agíssemos pelo impulso da raiva, aquilo pudesse ser filmado, gravado e mostrado para nós, como nós nos arrependeríamos das nossas atitudes. Então, toda atitude tomada com raiva, com cólera,
O que ela nos faz? Ela nos desarmoniza. Ela desarmoniza o nosso espírito. Desarmonizando o nosso espírito, ela vem a causar doenças no nosso corpo físico. Essas são as causas. Por que desarmoniza o nosso espírito? Porque quando nós entramos em sintonia com essas ondas vibratórias negativas, porque sempre quando nós estamos com raiva, quando nós exercitamos a nossa fala com ódio, com rancor, nós estamos mergulhados nessas influências negativas e isso nos desestabiliza profundamente. E o reflexo vem a ser no nosso corpo, com as nossas doenças, dores de cabeça, doenças no estômago, doenças relacionadas a estado nervoso, enfim. Pesquisas hoje comprovam que a raiva não traz benefício para ninguém. Nós devemos pensar que o primeiro a ser atingido somos nós mesmos. Tem uma passagem que diz assim: ficar com raiva de alguém é a mesma coisa de você tomar veneno e esperar que o outro morra. Então a gente sente raiva, a gente fica colérico em relação a alguma situação, mas aquilo está fazendo mal para nós mesmos. Juliana, quais são os efeitos da paciência, da brandura e da resignação em nosso dia a dia? Que tipos de ações nós podemos desenvolver para alcançarmos essa brandura de espírito? Bom, o efeito é o nosso crescimento moral. As ações que nós podemos desenvolver, elas estão muito ligadas ao nosso encontro conosco mesmo. Nós vamos citar algumas, como a prece. Se nós estamos constantemente em prece, em vibrações positivas, nós conseguimos muitas vezes sair dessas situações que nos colocam em violência, em situações perigosas que podem nos tirar a calma. Hoje nós temos uma campanha do trânsito que diz, conte 10 vezes antes de qualquer atitude quando você ficar nervoso. A prece, ela seria esse contar 10 vezes, As situações que nos colocam em xeque no nosso dia a dia, nós poderíamos resolvê-las com mais facilidade se naquele momento nós parássemos, e fizéssemos uma prece. Outro ponto importante, dentro do nosso lar, que é um lugar que geralmente há uma certa intolerância, há situações que nos provocam mal-estar, trazermos para esse lar um culto do Evangelho, onde nós recebemos junto com eles vibrações de luz, bênçãos positivas, e isso nos ajuda a manter o nosso equilíbrio dentro do nosso lar, dos nossos entes queridos que ali nos cercam. Nós aprendemos, dialogamos e crescemos juntos no sentido da obediência, da lei de fraternidade. O processo de reforma íntima, ele é sem dúvida essencial também para o nosso controle, para o nosso alcance da brandura. E a reforma íntima, ela se dá com o conhecimento de nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos vai acontecendo nos nossos processos reencarnatórios. Todas as vezes que nós reencarnamos, nós estamos em aprendizado. A cada reencarnação eu caminho alguns passos. Alguns caminham um pouco mais, outros caminham um pouco menos, mas nós estamos em caminhada. E nessa caminhada nós estamos em processo de autoconhecimento. Ao me conhecer, saber das minhas capacidades e das minhas limitações, travar as lutas que eu preciso travar comigo em relação a coisas que eu preciso mudar, questões e virtudes que eu preciso adquirir, nesse autoconhecimento eu começo a me elevar moralmente e eu começo a obedecer à lei, aquilo que está posto, e eu começo a perceber que eu sou capaz. Para finalizar o programa de hoje, Juliana, nós nos recordamos de Chico Xavier, médium espírita brasileiro, que é exemplo de inúmeras virtudes. Porém, nós destacamos a sua doçura e sua forma pacífica de agir diante das injúrias e das violências que sofreu. Conta para nós um caso em que o Chico agiu de acordo com a bem-aventurança de Cristo, que é bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Chico foi sempre muito brando e muito pacífico, em toda a história da sua vida. Mas a gente vai trazer o Chico ainda muito criança,
dado ao desencarne de sua mãe, os 9 irmãos, né, os 9 filhos são ali separados, espalhados para cada um tomar conta. O pai era mascate, precisava trabalhar, e Chico é entregue a uma madrinha, uma pessoa muito amiga da família. E desde que ele vai morar no lar dessa senhora, Chico é tratado assim, a surras de vara de marmelo, garfos enfiados na barriga, e Chico sempre chorava muito. E a sua mãe, quando lhe aparecia, dizia que ele precisava tolerar, que ele precisava perdoar. Ele se deu no seu aprendizado, no seu crescimento com aquelas dores, sem revolta, sem ódio, sem rancor daquela pessoa que ele passou a ver como um instrumento de crescimento para ele. E isso nós estamos falando de Chico já bem pequeno. E nós ainda temos muito a aprender a chegar nesse nível, mas que nós possamos sempre estar voltando os olhos para nós, para que cada dia sejamos um pouco mais brandos, um pouco mais pacíficos. Nós agradecemos a presença da Juliana conosco, e se você quiser conhecer mais sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site www.ocentroespírita.com. Deus nos abençoe e muita paz a todos. Você ouviu a entrevista com Juliana Queiroz, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo,
naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Muitas pessoas, tendo empreendido pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que transmitiram aqueles que desde o começo as viram com seus próprios olhos e foram os ministros da palavra. Pareceu-me, excelentíssimo Teófilo, conveniente, depois de me haver informado exatamente de como todas essas coisas se passaram desde o princípio, escreveste a narrativa de toda a série delas, a fim de que conheças a verdade acerca do que aquelas pessoas hão dito, o que tudo sabes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Havia, ao tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote, por nome Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era da raça de Abraão e se chamava Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus e obedeciam a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, por ser estéril Isabel e estarem os dois avançados em anos. Ora, desempenhando Zacarias suas funções de sacerdote perante Deus, na vez da sua turma, sucedeu que, tirada a sorte, conforme ao que se observava entre os sacerdotes, lhe tocou entrar no templo do Senhor para oferecer os perfumes. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 5 a 9. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Respostas a essas e a tantas outras questões daremos neste quadro baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo, Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Respondendo às perguntas por que e para que realizar o culto do Evangelho no lar, o Espírito Teresa de Brito, no livro Vereda Familiar, nos diz: o lar sofre a carência do Cristo, vivo e ativo, em suas engrenagens em processo de emperramento. A família padece a falta dessa divina presença em sua ação cotidiana. Diante da presença de Jesus, por meio da oração e do fraterno diálogo, mantidos no íntimo doméstico, toda a visão do mundo se modifica para melhores perspectivas.
Os entendimentos dão-se respeitosa e maduramente. Como realizar o culto do Evangelho no lar? É muito simples. Primeiro, você e sua família escolhem um dia na semana, no horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto. E no dia combinado, harmonize o ambiente, desligando a TV e deixando uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Enquanto isso, prepare uma jarra com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem. Em seguida, a prece inicial. E neste momento, colocaremos uma música para harmonizar o ambiente. Enquanto isso, busque uma jarra com água e reúna a família. Iniciaremos agora o nosso culto do Evangelho no lar. Rejubila-te sempre. Mesmo em provas difíceis, rejubila-te e serve. A natureza em tudo é um cântico de amor. Cada flor é um poema, toda fonte é bondade. O sol cada manhã é uma explosão de luz. Dor é apenas estrada para as horas felizes. A alegria na vida é presença de Deus. Emmanuel. Mestre Jesus, queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares, familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar hoje e em todos os dias das nossas vidas. Bem, amigos, estudaremos a partir deste programa o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como se trata de um capítulo muito extenso, o faremos em diversas partes. Hoje trataremos dos itens 1, 2, 3, 12 e 13. O item 1, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então vamos começar o nosso Evangelho. Segundo Allan Kardec, somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus, nosso irmão querido, promete aos aflitos aqui da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam até mesmo um engodo. E olha, meus irmãos, mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem muitos por aí, para se ter maior mérito. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justificasse essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Pois é, Regina, mas o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, né? E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, Regina, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Isso é muito bem lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, né, Guilherme? E muito menos com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa, há também de ser essa causa. Isso é o que cada um
deve compreender e também aceitar. Por meio dos ensinamentos de Jesus, nosso irmão, Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a mencionada causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. É isso mesmo, Regina. E por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus, nosso amado Mestre, aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Então, também podem essas palavras ser traduzidas assim: deves te considerar feliz por sofrer, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as tuas passadas faltas te fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores te poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deves, pois, te sentir feliz por reduzir Deus a tua dívida, permitindo que a saldes agora, o que te garantirá a tranquilidade no futuro. Você entendeu isso, Regina? Então podemos concluir que o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Porém, se não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz, meus irmãos, o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? É esse o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Verdade, Regina, é bem por aí. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, ele jamais poderá alcançar sua libertação. Isso é fato, né? Mas e se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ora, aquele que encara pelo prisma de vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Daí, tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição voluntariamente se condena à tortura e aumenta ainda mais as misérias e as angústias da sua curta existência. Muito bem, meus irmãos, semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo desse capítulo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, Divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício de meu lar, Jesus, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos!
Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.